Bem-vindos à Noergologia. Vou iniciar com uma pequena história ocorrida comigo e com meu filho. Em 1982, meu filho teve enorme dificuldade para me convencer a abandonar o então poderoso curso de medicina para fazer algo inteiramente desconhecido, inteiramente descredenciado, sem qualquer prognóstico de bom futuro. Ele queria abandonar medicina por informática. Ele encontrou sucessivas dificuldades para me convencer e depois que eu convencido fui, eu encontrei maior dificuldade ainda para compreender termos como download, site, e-mail. Ele me explicava, escrevia, eu não entendia. Mas o tempo comprovou que ele estava certo. Afinal, ele estava na primeira onda de uma ciência no seu estado de nascimento. Agora, um fenômeno muito parecido acontece com noergologia, uma ciência no seu estado de nascimento na área das ciências do pensamento. Termos que hoje também vão aparecer difíceis: noergia, megatleta, megane. Logo, logo estarão na boca de todos. Para estar na primeira onda, você precisa ter uma grande capacidade de visão, de futuro. Impressionante é que alguns argumentos que meu filho utilizou na época e que eu pensava que fossem apenas argumentos mais enfáticos, objetivando o meu convencimento, com o tempo, esses argumentos vieram a se tornar realidade. Me lembro dele ter dito: pai, daqui a alguns anos, o médico vai precisar da informática para poder exercer a sua profissão a contento. Eu dizia na época, isso é um absurdo. Todavia, agora em 2012, eu tive o privilégio de assistir à aula inaugural da segunda turma do curso de Informática Biomédica na Universidade Federal do Paraná, aula proferida pelo Dr. Sabatini. Esta aula muito me gratificou, não só pelas lúcidas ideias do Dr. Sabatini, como também por constatar que o que o meu filho dissera lá na primeira onda, agora era a mais pura, legítima e genuína verdade. Repetindo a trilha da informática, noergologia também é uma nova ciência que vem satisfazer uma exigência do progresso contemporâneo, e esta nova ciência está na sua primeira onda. Aproveite-a. Por que a necessidade de uma ruptura paradigmática nas ciências do pensamento? Por que é necessária uma revolução de paradigma para resolver o problema das ciências do pensamento? Será que um simples Kaizen não resolveria? A resposta é não. Veja por quê. Analise você mesmo. Veja o berço do nascimento das ciências do pensamento. O genoma adquirido no berço do nascimento. As ciências do pensamento nasceram fora do cérebro.
fora do cérebro. Basta você analisar quem eram e quem foram os plantonistas como órgão do pensamento. Foi a flecha invisível, foi o ídita babilônico, foi o coração. Até hoje, quando você usa a expressão decor, é uma herança dos tempos em que o coração era o órgão da razão. O coração, não o cérebro. O sexo, o útero, o falo, quando você usa a expressão libido, você está se referindo a sexo, falo e útero como órgão da razão, como órgão do pensamento, como provedores de energia para o pensamento. Desde que Hipócrates, no século III a.C., estabelecera que o útero era o instrumento do pensamento da mulher, esta crença foi se disseminando, se fortalecendo e chegou até o terceiro milênio, reencarnada de id inconsciente. O nariz não está lembrado? Os eminentes médicos Freud e Fliess operaram o septo nasal da paciente Emma Eckstein para resolver o quê? Fobia de loja. A teoria tinha uma explicação envolvendo o útero com o nariz. A garganta, ainda agora no século XX, Watson defendia que não havia pensamento, apenas guturejamento. E o cérebro? Ora, quem falasse em cérebro para explicar o pensamento era perseguido, vaiado ou preso, como aconteceu com Sechenov. Além das ciências do pensamento terem nascido fora do cérebro, há o agravante de que no momento em que elas foram se aproximando do cérebro, elas foram se aproximando de um cérebro dotado de completo analfabetismo neural. Foram se comprometendo ou com um cérebro estático, passivo, com memórias indeléveis, ou comprometidas com um cérebro sem energia própria. Vamos lembrar, no final do século XIX, o neurologista Freud tentou criar um sistema assim, pensamento-cérebro, mas como ele mesmo disse, é impossível. Os conhecimentos da época eram impraticáveis para a criação de algo tão evoluído. Nem mesmo se sabia direito o que seria neurônio. Energia neural só foi descoberta quase 3 décadas depois da psicanálise. Muito mais tempo decorreu entre o lançamento da psicologia e a descoberta da energia neural. Descoberta é uma coisa, aceita e assimilada outra. O próprio Freud, que é um líder do paradigma vigente, ele começou a perceber que se o cérebro tivesse energia própria, tudo que ele tinha criado perderia o significado. Ele começou a perceber isso 2 anos antes de morrer. Por coincidência, 1 ano antes de eu nascer. Mas, nesse momento, toda a ciência psicanalítica, toda a estrutura das ciências do pensamento, psicologia e psicanálise, já estavam construídas, solidificadas. Os pilares, as colunas mestres estavam estabelecidos. O que viria daí para frente seriam apenas complementos. O compromisso paradigmático estava feito. E o compromisso era com o paradigma mecanicista.
Agora vejamos. Depois do nascimento das ciências do pensamento, a neurociência descobre a neuroeletricidade. Ou seja, o órgão do sistema tem energia própria. A neuroplasticidade foi descoberta por Rita Montalcini. Em 1944, eu tinha 6 anos de idade. Descoberta é uma coisa. Começou a ser aceita em 1986. Começou a ser aceita por uma parte da ciência. Porque até nesse momento, enquanto eu falo, existem muitos profissionais que ainda adotam psicodiagnóstico, ou que ainda fazem psicoterapia regressiva. Pense bem, são procedimentos incompatíveis com um cérebro plástico, são adequados para um cérebro estático, mecânico, mecanicista, para o sistema hidráulico, como descreveu com muita maestria o próprio Freud. Também, muito depois do nascimento das ciências do pensamento, foram sendo descobertas as conexões cerebrais da memória. Eu me lembro, 1970, eu já militava nessa área. E aqui no Brasil, e basicamente em todo o Ocidente, quando se falava em amnésia, a explicação estava na ponta da língua. A amnésia decorre de resistências inconscientes dentro de um cérebro mecânico, mecanicista. Quando o Dr. Bernard Agranoff começou a pesquisar e a conectar memória com fortalecimento de conexões cerebrais e amnésia com enfraquecimento de conexões cerebrais. E quando eu aqui no Brasil comecei a pela primeira vez dar esse tipo de explicações, eu era olhado como um analfabeto e como um anátema. Hoje, a ciência domina com rigorosa, com profunda compreensão que memórias são estabelecidas e fortalecidas em múltiplas conexões neurais. A alfagenia foi descoberta em 1970. Olhem o significado da alfagenia. 1969, o homem pisou na Lua e isso marcou a história da humanidade. Mas um ano depois, em 1970, foi feita uma descoberta muito mais importante. Até então era pacífico, era aceito tacitamente, porque é um dos axiomas do paradigma vigente do passivismo psíquico, que a energia está no comando do pensamento. Quando você fala em repressão, transferência, sublimação, você está falando em conceitos que são filhos e netos do axioma da energia invasora. E então surge a ciência informando e replicando que é o pensamento que consegue controlar intensidade e frequência da atividade elétrica do cérebro. Esta descoberta em si, bem digerida, poderia ter produzido a própria revolução de paradigma, mas logicamente que não o fez, exatamente por uma questão de fragilidade, de paralisia paradigmática. Era uma descoberta incompatível com os axiomas do paradigma vigente, então ela foi deixada de lado. E cada vez mais o sistema pensamento-cérebro é percebido como um sistema ativo e criador. O contrário daquele cérebro mecânico no cérebro anterior a Rita Montalcini. O cérebro de hoje é o cérebro plástico, o cérebro que se modifica como uma massa de pão.
E nessa ordem crescente de progresso, brevemente o neurocientista Elson Monteiro lançará seu livro, no qual um dos capítulos explicam como os pensamentos se autossustentam por meio de plasticidade sináptica. Ou seja, vejam o progresso. O professor do Dr. Elson, o Nobel Eckel, convidava os cientistas a enfrentarem o desafio de explicarem o que acontece na interface pensamento-cérebro. O Dr. Elson enfrenta esse desafio e já explica como. E a neurologia é a ciência da interface pensamento-cérebro. E contemporaneamente, agora enquanto falamos, o neurocientista Nicolelis está lançando o seguinte alerta: a neurociência terá de se libertar dos seus dogmas atuais e abraçar a noção de um cérebro ativo e participante. Então vejam bem, tudo isso acontece depois do nascimento das atuais ciências do pensamento. E hoje acontece o quê? Enquanto Nicolelis treina macacos a comandarem com o pensamento braços mecânicos a quilômetros de distância, enquanto o meu vizinho de sala no campus da Unibem, em Curitiba, o Dr. Chang, treina memória em minhocas, porque é isto o que ele faz, as ciências do pensamento ocidentais continuam falando em inconsciente e continuam vinculadas ao paradigma mecanicista. Ora, não sei se percebe, isto equivale a você ganhar na loteria esportiva e insistir em continuar morando na favela. Porque o preço que nós pagamos, se me permitem uma comparação, o preço que nós pagamos pelo pecado original paradigmático é muito caro. No paradigma demogênico, o preço pago era a bruxa ser queimada viva, depois de um laudo científico. Mas atualmente o preço que nós pagamos é caríssimo. São, por exemplo, algemas semânticas para progressão de pena, psicoteste, carteira de motorista, psicoteste, concurso público, psicoteste. Como você vai explicar um psicoteste, a não ser que o cérebro seja estático, e aí sim o psicoteste teria algum valor de previsão. Mas como o cérebro é plástico, é intencional, o modelo é dinâmico, os exemplos que eu dei, eles são inteiramente incompatíveis com o atual progresso da neurociência e das ciências de um modo geral. E o que falar da fogueira moderna? Domar crianças com Ritalina, a moderna lobotomia. Então, esta licença paradigmática, ou melhor, este compromisso com o paradigma do passivismo psíquico, é que permite que, citando novamente o exemplo, num país de primeiro mundo, psicólogo de elevado currículo, falando nas melhores universidades do primeiro mundo, não existe pensamento, só existe guturejamento. Você pensa que pensa, mas está só falando baixinho, ou seja, não há cérebro. Este homem fala isso e não é vaiado. Por que não é vaiado? Não é vaiado porque ele fala com a licença paradigmática, protegido pelo paradigma do passivismo psíquico. E é bom lembrar, para o paradigma vigente, o órgão do pensamento não é o cérebro, o órgão do pensamento é difuso. Se não acreditar, faça um mapeamento dos axiomas, como eu fiz. Veja lá no meu livro. Como então dizia
meu querido psicólogo e amigo Pierre Weil, o paradigma do passivismo psíquico, o paradigma vigente, fazia, faz e continua fazendo ciência para defuntos psicológicos. Este cenário mostra que vai crescendo cada vez mais o descompasso entre as ciências do pensamento, entre o imobilismo, a paralisia das ciências do pensamento, que continuam vinculadas ao paradigma mecanicista, que continuam falando em inconsciente, e o extraordinário avanço das demais ciências. Vejam um exemplo gritante, fulminante, descobertas feitas muito depois do nascimento das ciências do pensamento, elas próprias se tornaram sucateadas. Por exemplo, a artefatos, naves da NASA, criadas muito depois, já se aposentaram, mas as ciências do pensamento continuam falando no inconsciente, no mecanicismo. Isto foi preocupando gradualmente os cientistas do mundo inteiro, até que a própria Unesco resolveu convocar os maiores cientistas da época, da década de 80, reuniu esses cientistas em Veneza e lhes pediu que resolvessem o seguinte problema: como resolver o imobilismo das ciências do pensamento, das ciências psíquicas, que não estão trazendo nenhum resultado palpável de benefício para o ser humano, enquanto as demais ciências nos brindam com contínuas melhorias de padrão de vida. E a conclusão que eles chegaram foi publicada no dia 7 de março de 1986 e ficou conhecida como a Carta de Veneza. E nesse documento eles propunham que a única solução era ruptura de paradigma, era revolução de paradigma nas ciências do pensamento, e eles até tiveram a lucidez de alertarem, abre aspas, se não ocorrer a revolução de paradigma nas ciências do pensamento, a própria raça humana corre risco. Não é eufemismo. Leia a Carta de Veneza e veja o pensamento lá inserido. Bom, da Carta de Veneza para cá, aconteceram uma série de movimentos na direção da Carta de Veneza. Por exemplo, movimento da antipsiquiatria, liderado por psiquiatras, defendendo o fim da ciência, que nada mais é, na expressão de muitos pensadores como Thomas Schaas, um artefato de policiamento do pensamento e de decretar prisão sem mandato judicial. O movimento da antipsiquiatria, tudo isso foi surgindo pouquinho antes da própria Carta de Veneza e se solidificando logo após a Carta de Veneza. O movimento da antipsiquiatria surgiu na Inglaterra, PNP, People Not Psychiatry, um movimento criado e liderado por psicólogos com o apoio das primeiras ONGs, cujo objetivo era psicodiagnóstico, go home, uma luta contra a psicopatologização da vida cotidiana, uma luta contra a imposição compulsória, obrigatória do estima produzido, fabricado pelos psicotestes. O movimento antimanicomial, hoje bastante conhecido aqui no Brasil, surgiram inúmeras correntes alternativas, surgiram muitas dissidências,
surgiram movimentos como o iconoclasta. O movimento iconoclasta é interessante. O líder é Paul Feyerabend. Ele e muitos outros pensadores como ele, defendendo o fim da psicologia, da psiquiatria, o fim das ciências do pensamento, o fim da psicopatologia, de todas as ciências do pensamento. O argumento: estas ciências se escondem, se camuflam como ciência para exercerem apenas a função de policiais do pensamento, criarem algemas semânticas para aprisionarem cidadãos indefesos. Esta corrente defende o fim da ciência, o fim da psicologia e o fim da ciência. O movimento antroposófico defendia que as ciências do pensamento fossem estudadas num cenário situado além do rigor da ciência, das demais ciências, porém aquém do dogmatismo científico. O movimento assintagmático é um movimento muito interessante. Ele compreendeu de tal maneira os malefícios das ciências do pensamento para o progresso, para o bem-estar e para a felicidade humana. Ele compreendeu de tal maneira a infelicidade que este paradigma traz para pessoas, que este movimento defende definitivamente o fim das ciências do pensamento como ciência. Estes estudos deveriam definitivamente serem proibidos de receberem chancela científica. E finalmente surge o movimento revolucionário. Então, na ergologia, embora concorde com muitos argumentos das diversas correntes aí apresentadas, a ergologia discorda das soluções de todas essas correntes, porque a ergologia pertence a um movimento revolucionário. Movimento revolucionário, sim. O que o movimento revolucionário diz? O movimento revolucionário defende, que os assuntos da interface pensamento-cérebro devem continuar pertencendo à ciência. Até porque a ciência já trouxe palpáveis benefícios para a raça humana. Com uma condição: a ruptura, o rompimento, a mudança de paradigma. Então, quando em 1999, 13 anos depois da Carta de Veneza, lancei o livro Revolução de Paradigma na Psicologia, este livro tem a vantagem de fazer o mapeamento dos axiomas do paradigma vigente e, ao mesmo tempo, fazer o mapeamento dos axiomas do paradigma emergente da noergologia. Os demais movimentos aqui citados contestavam muito, todavia não davam nenhum norte. Se isto está errado, ou se tudo está errado, ou se o paradigma está ultrapassado, muito bem, para onde vamos? Finalmente, no ergologia, sistematiza e diz de onde viemos e para onde vamos. Fazendo uma analogia, lembram do que aconteceu na Líbia? Diversos movimentos surgiram. Isoladamente, eles jamais conseguiriam vencer o poder unificado estratégico de Gaddafi. Quando a OTAN entrou em cena, o que a OTAN fez? Ela sistematizou, organizou, unificou os diversos movimentos, os quais, aí sim, venceram Gaddafi. No ergologia tem um efeito muito semelhante. Ela organiza, ela sistematiza a essência, ou seja, ela realiza
o mapeamento dos axiomas. De sorte que, desde a descoberta do pensamento, acontecida no século IX a.C., até o advento da noergologia, o progresso paradigmático foi muito pequeno. O primeiro grande progresso paradigmático, efetivamente, acontece agora, com o advento da noergologia. Porque, veja, noergologia não é uma nova teoria. Não é um novo paradigma, um novo ramo da psicologia. Não é uma nova escola da psicologia. Não é uma nova praxis da psicologia. Não é uma psicoterapia alternativa. Não é nada fora da casinha, como os americanos gostam de dizer. É algo fora da casona, fora do Palácio Imperial. É o que então? É o novo paradigma. É o paradigma emergente. Mudar de paradigma é mudar as lentes dos óculos com os quais enxergamos o mundo. Os óculos com os quais enxergamos o mundo são os axiomas do paradigma. Só para lembrar que paradigma é um conjunto mínimo de axiomas que dizem para o cientista o que existe no mundo. Cabe ao cientista de plantão, naquele momento histórico, mostrar onde está aquilo que o paradigma diz que existe. Produzir ciência à luz do paradigma emergente da noergologia exige, como condição a priori, obediência aos seguintes axiomas paradigmáticos. Ser humano é intencional. Pensamento-cérebro é sistema ativo e criador. Cérebro é órgão e instrumento do pensamento. Imaginação comanda noergia. Cientista holocentrado.